Olá pessoal, hoje a gente vai ver o resumo aqui desse livro aqui, ó, Tenha Intimidade com Deus, do Kenneth W. Hagin. Aqui é o filho do Kenneth Hagin. No primeiro capítulo é Conhecendo o Pai. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22, 21. E aqui nessa parte ele fala como é importante nós conhecermos Deus como nosso Pai. Ele é muito grande, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, mas Ele se importa com cada um de nós, a nossa individualidade. Como diz aquele louvor, creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez os céus, a terra e o mar, todo-poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Deus ele não apenas olha para o coletivo, mas ele olha para o indivíduo. Pensamos em como Deus é grande? Sim, mas também devemos compreender que Ele é tão pessoal conosco como é com todos os seus outros filhos. Isso é maravilhoso. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Compreenda que você é um Espírito, tem alma e habita em um corpo. Apenas com o intelecto não podemos compreender o Todo-Poderoso. Você nunca terá intimidade com Deus a menos que o seu espírito entre em contato com o Espírito Santo. Então será possível ter essa preciosa intimidade. Não é resultado do que há em sua mente, nem do que você lê, mas é o seu espírito entrando em sintonia com o Espírito Santo. É aí que ocorre o conhecimento real de Deus. Além disso, não se pode compreender o Senhor por meio das emoções. Muitas pessoas pensam que têm fé simplesmente por se sentirem bem. Não, a fé não é emoção, mas é capaz de produzir esse sentimento. Existe uma grande diferença. Capítulo 2. O sobrenatural versus o espetacular. Quando você estiver intimamente familiarizado com Deus, deixará de buscar o espetacular, porque compreenderá que o sobrenatural é diferente do espetacular. Conhecer o Pai Eterno e ter o seu Espírito fluindo em você não depende do número de enfermos que foram curados. Ao ouvirmos algumas pessoas, verificamos que elas precisam sempre ver alguém ser curado ou liberto em um culto, porque elas deixaram de olhar para Deus no sobrenatural e começaram a vê-lo apenas num aspecto espetacular. Deus não opera apenas porque as pessoas vão à igreja para ver milagres, mas quando os cristãos estão juntos para adorá-lo em espírito e em verdade, sem se preocuparem com sinais e maravilhas. Se alguém sai do objetivo de adorar ao Criador e de deixar as coisas acontecerem como elas têm de ser, começa a ir à igreja somente para saber quem será abençoado, nesse caso a pessoa está deixando-se levar de um plano para o outro, e é por isso que ela não vê o Senhor operar na vida dela. No momento em que as pessoas começam a ter intimidade com o Onipotente e o adoram em espírito e em verdade, os sinais e as maravilhas acontecem. Quando a igreja moderna conscientizar-se de suas prioridades, verá o espetacular. Deus quer fazer maravilhas, ou seja, aquilo que afirmou em sua palavra, mas quando o mover do Senhor tem início, as pessoas deixam de adorá-lo e começam a procurar milagres. Isso impede a ação do Espírito Santo. Está escrito, na palavra, eu sou o Senhor e não mudo. Se Ele é o Senhor e não muda, então por que nós, seus filhos, ficamos preocupados e aborrecidos com assuntos como a recessão econômica atual? Lembre-se do que o Pai diz, eu, o Senhor, não mudo. Não há demônios, nem enfermidades, nem condição econômica que impeçam os filhos do Altíssimo quando eles sabem quem o seu Pai Celestial é, quando eles são íntimos dele. Não há jeito de serem derrotados. Glória a Deus. Capítulo 3. Entendendo a nossa herança. Aqui nessa parte ele vai falar que quando você se tornar íntimo de Deus, não ficará mais ansioso com relação ao seu ego ou com os bens materiais que possa conseguir, pois estará mais preocupado com aqueles que estão perdidos, morrendo, doentes e enredados em prisão satânica. Há mais uma coisa sobre isso. A partir do momento em que começará a agir como o Senhor, a se interessar pelos outros em vez de si mesmo, perceberá que tudo o que precisa e deseja já foi providenciado. Fico tremendamente entusiasmado em desfrutar da prosperidade que o Senhor pode nos dar, mas estou mais interessado nas pessoas sendo ganhas para o reino. Gostaria que fizéssemos a mesma confissão e tivéssemos a mesma fé que sempre usamos para confessar o Senhor e crer nele em nosso favor, e assim começássemos a fazer o mesmo para que as almas entrem no seu reino. Se buscarmos primeiro o reino de Deus, não teremos de nos preocupar com as outras coisas, pois elas nos serão acrescentadas. Como diz aquela música da Kim Walker,
Eu confio no poder da tua palavra o suficiente para buscar o teu reino primeiro. Em outras palavras, ela está dizendo, eu confio tanto na tua palavra que isso me traz a tranquilidade de buscar o teu reino primeiro, porque eu sei que todas as demais coisas que eu preciso me serão acrescentadas. Jesus Cristo também nos deixou uma herança de cura. Em 1 Pedro 2,24 diz, pelas suas feridas fostes sarados. Os estudiosos podem escrever todos os livros teológicos que quiserem contra a cura, mas aquele indivíduo que diz, se a Bíblia assevera que eu fui curado, então sou curado, ele será curado. Bendito Deus, a palavra revela que meu pai falou isso, por isso eu não me importo com o que mais alguém possa falar. Meu pai disse, se está escrito é porque meu pai falou e meu pai nunca mente. Temos de atingir o ponto em que cremos como faz uma criança que acredita. Se papai falou, está falado. Pessoa alguma jamais convencerá você de coisa diferente. Lembro que quando era menino, meu pai contou-me uma história. Acreditei nele sem restrições. Sei também que depois de eu contar algo para meu filho Craig, milhares de pessoas podem lhe dizer o contrário, mas ele ficará firme e dirá, mas não ligo para o que você diz. O meu pai falou que... Quero reforçar a mesma coisa. Creiam no que quiser, ou escrevam o que quiserem, façam qualquer coisa, mas meu Pai Celestial afirmou que eu estou curado. Vou crer no que ele promete. Se qualquer pessoa declarar isso, também seu corpo será curado. O Senhor garante em sua palavra que nos poderá dar todos os desejos do nosso coração. Salmos 37:4. Quando possuirmos estreita ligação com o Altíssimo, teremos a certeza de ter todas as nossas carências supridas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. De fato, essas promessas são a nossa herança. Chapter 4. Concordando com Deus. Uma vez que você tem intimidade com o Todo-Poderoso e o conhece, será preciso concordar com Ele. E o que o nosso texto bíblico inicial disse. Une-te, pois, a Deus. Concorde com o Pai. Muitas pessoas nem mesmo aceitam o que a Bíblia nos revela. Quando tomam conhecimento do que a palavra diz, respondem, sim, mas... Você lembra que teve esse caso, mas você lembra que teve aquele outro caso? Para se familiarizar com alguém, é necessário ouvi-lo. Se quiser tornar-se íntimo do Senhor, ouça as suas palavras, que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Para sermos íntimos do Supremo, temos de ler a sua palavra, separar um lugar para orar e desenvolver uma conversa com Ele, mas não o tempo inteiro. Em alguns momentos teremos de ficar quietos e deixá-los falar. Não posso ser derrotado, porque concordei com a palavra de Deus, e ela declara que estou curado, salvo, abençoado e liberto. Sou um conquistador em Cristo Jesus. A pessoa que está íntima do Senhor mantém-se firme em seu território, quando tudo ao redor parece ruir. É como dizem os crentes pentecostais. O crente, quando a pessoa está íntima do Senhor, ela não sai da posição. Ela fica ali na posição de vaso para receber. Capítulo 5. Esteja em paz. Se você errar e pecar, peça perdão. A passagem de 1 João 9 garante-nos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem de se esforçar para estar em paz. Deus não fará isso em seu lugar. Faça tudo para sentir-se tranquilo. Não pense a respeito de más notícias publicadas em revistas e jornais. Esteja em paz. Não pense a respeito do pecado que cometeu ontem, anteontem, porque o seu pai não lembra mais. É página virada. É martelo batido e ponta virada. O Senhor não fica lembrando dos pecados que você cometeu no passado. Na hora que é um arrependimento, bola para frente. Então não deixa a tua mente ficar condenada com falta de paz por conta desses pensamentos de condenação que o inimigo joga na nossa cabeça. O cristão prosperará e grande bem lhe sobrevirá. Fala em Jó 2, como a gente leu. Como? Tornando-se íntimo do Criador, descobrindo quem Ele é e aprendendo sobre toda a herança que nos deu e estando de acordo com a sua vontade. Ande em espírito e na autoridade do nome de Jesus. Aproveite o poder do Pai Celestial. Note seu fluir sobrenatural a cada dia e passo a passo.
A escuridão da noite irá tornar-se brilho do dia, e a luz sobrenatural do meu poder irá levantar-se sobre sua vida e irá arremessá-lo para boas e grandes coisas que lhe pertencem, no nome de Jesus. Recebe aí, viu? Recebe. Porque eu já as entreguei em suas mãos, diz o Senhor. E é isso aí, ó. Acaba o livro aqui, no final tem uma oração para a pessoa se converter. E é isso aí, a gente precisa conhecer o nosso Pai em espírito e em verdade, porque assim como Ele é espírito, nós também temos o espírito e nos comunicamos com Ele através do espírito, né? Então a gente tem que chegar mais fundo na palavra, na oração, na comunhão, porque aquilo que o nosso Pai diz é o que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. A nossa comunhão com Ele vai nos levar a lugares inimagináveis. E é isso aí. Até mais.